Uma outra maneira de entender o quanto que o Winnicott é um novo paradigma em psicanálise e o quanto que ele é um pensador da imanência é pensar a questão dos afetos. Enquanto que, para Freud, por exemplo, né, os afetos eles eram pensados, assim como em toda a história da filosofia, como sentimentos, o Winnicott passou a entender os afetos a partir da gênese dos afetos. Gênese em que sentido? Né? Em que sentido que a psicanálise usa, que a filosofia usa esse termo e a psicanálise de Winnicott não usa esse termo, mas em que sentido se aplica a psicanálise de Winnicott? O Winnicott ele vai pensar o amadurecimento emocional da criança, a partir do nascimento. E ele então vai mostrar que a criança, a partir dessa força vital, ela não sabe que ela existe, ela não sabe que existe um mundo, não sabe que existe um outro, simplesmente ela vive a partir de si mesma. E ela tem esse impulso de vida, de expansão. E então a vivência da criança é de que o mundo é uma extensão dela própria. Aí é que o Winnicott vai mostrar, se o recém-nascido já, né, ou a criança de um modo geral, mas vamos pensar um bebê, se ele se sente ameaçado, essa ameaça não é vivenciada como eu estou ameaçado, porque ele ainda não tem uma percepção de que ele existe, de que existe um eu. Então as ameaças são muito fortes na primeira infância, bebê recém-nascido, enfim, de um modo geral, 2 primeiros meses, 6 primeiros meses, primeiro ano, segundo ano, né? Então com graus diferentes, né? Essas etapas até os 2 anos de idade, são muito fortes, são vivenciadas de uma maneira muito forte, exatamente por isso, porque o bebê não sabe que ele existe, e que, portanto, ele está sendo ameaçado, e que, portanto, existe um eu, que ao mesmo tempo, digamos que estaria sendo ameaçado, pelo menos ele já existe, então ele pode se defender, a ameaça não é interna, a ameaça vem de fora, né? Então isso preserva para a vivência, para o sentimento, para os afetos do bebê, né? Ou da criança, digamos, quando esse eu, esse ego, né? Já se constituiu, ele preserva o si mesmo, que o Winnicott escreve em inglês, né? Vai falar do self. Então, se o ambiente da criança, que para o bebê é o principal cuidador, essa função materna, que em geral é exercida pela mãe, mas não necessariamente, ou pela mãe no sentido amplo, ou seja, o principal cuidador, esse ambiente, então o Winnicott vai dizer essa mãe, hífen ambiente, não tem como ela ser perfeita e prover todas as necessidades do bebê. Mas se ela for suficientemente boa o bastante, good enough, o bebê ele vai se sentir forte, potente. E, portanto, ele vai ter confiança nesse impulso de expansão que é natural nele. E aí, as pequenas frustrações inevitáveis vão contribuir para essa força do bebê. Porque ele vai, ao mesmo tempo que ele vai sendo levemente e naturalmente e espontaneamente, inevitavelmente frustrado, mas não se sentindo ameaçado, ele acredita na própria potência e acredita na própria potência, inclusive para interagir com o outro e para superar essas frustrações. Então, são essas frustrações que vão dando para o bebê a percepção de que existe um eu e um outro. Se não houvessem frustrações, ele continuaria sentindo o mundo como extensão dele. Em termos imaginários, psíquicos, imaginários, é o que acontece, por exemplo, usando um termo do senso comum, né, com a criança mimada. Essa é uma outra questão que a gente tem que desenvolver. Mas, só para ilustrar, né, quer dizer, assim, o mundo é minha extensão, ou então a minha mãe é minha extensão. Então, são as pequenas frustrações que, justamente por serem pequenas, contribuem para que o bebê se sinta forte, entenda que ele existe, que existe um eu, que existe um outro, e que ele vai interagindo com esse outro e respeitando esse outro. Se a mãe não consegue, por várias questões, enfim, ambientais dela própria, ou psíquicas, ou de momento, ou dificuldades mais concretas, enfim, se ela não consegue ser suficientemente boa, o Winnicott vai dizer, o ambiente pode ser hostil de duas maneiras, digamos, por excesso ou por privação, por invasão ou por negligência, por abandono. Por abandono, acho que é muito claro, né? Por invasão, sim, se a invasão for a violência
psicológica, moral, física também é muito claro, mas essa invasão também pode ser por um medo dessa mãe, né, de muitas mães, enfim, de que o bebê sofra, ou de que o bebê não tenha tudo o que ele precisa. E que, claro, esses medos das mães, né, esse específico que eu estou ilustrando, certamente vem do desejo dela de que não aconteça com o bebê o que aconteceu com ela própria, enfim, as dores que ela sentiu, o sofrimento que ela sentiu, que ela possa proteger o filho de sentir, o filho, a filha, enfim. Fato é que, seja por invasão, seja por negligência, privação ou abandono, enfim, se o ambiente for hostil ou for insuficientemente bom, a tendência do bebê é que ele se defenda do ambiente. Então ele vai pensar, ele vai perceber que existe um eu e um outro, mas que esse outro é um outro ameaçador. E aí ele vai se fechar, vai fechar o seu próprio self em relação ao contato com o mundo, né? O outro, o ambiente, o mundo e a própria vida. Então, quando eu estava dizendo de Gênesis, quer dizer, é a partir dessa gradação, que é difícil, assim, é impossível precisar fronteiras precisas, né? Mas é nesse espectro, nessa gradação, que se dão os afetos. E a maneira como cada um vai desenvolvendo ao longo, imagina, né? Desde do parto, né? E mesmo antes na barriga, mas enfim, sobretudo a partir do parto, a maneira como ele lida com o outro, com o mundo, com as contrariedades, com a sua própria potência, com seus desejos e, portanto, como ele se afeta, né? Como a gente já viu, os afetos em Spinoza, né? Estou usando o termo de Spinoza, totalmente aplicável no Winnicott. Os afetos são os sentimentos que não são sentimentos assim, existe tal sentimento, não é como se fosse uma entidade. Não, é a maneira como cada um de nós se afeta, né? Então, a gênese dos afetos em Winnicott, ela fica muito clara, ela vai mostrando como que desde o nascimento a gente já vai criando maneiras de se defender, de confiar, de se sentir potente, de não se sentir potente, se sentir impotente, etc, etc. Enfim, e portanto, como que a gente se afeta, o que a gente sente, por que sente de uma maneira e não de outra, né? Como que a gente vê o mundo, como que a gente sente a vida, né? Como que a gente ama a vida ou não, ou idealiza a vida. Enfim, o Winnicott ele vai pegar essa parte da infância que é tão importante para a gente entender a vida adulta, né? Enfim, o adolescente, claro, né? O jovem, o adulto de uma maneira geral.